Acho que muitas pessoas, inclusive no espaço do Bitcoin, ficaram muito obcecadas com a mentalidade do número que sobe e não estão realmente interessadas na ideologia que ajudou a popularizá-lo entre certos grupos demográficos. Pessoalmente, acho que meu interesse no Bitcoin é a única criptomoeda que considero realmente valiosa. Não quer dizer palavrões, mas todo o resto para mim é praticamente uma shitcoin. Mas eu diria que isso realmente depende do rumo que as coisas tomarão a partir daqui, e do interesse extremo do sistema financeiro tradicional e do governo do ZEUE, cuja ideologia do Bitcoin se opunha originalmente a trabalhar com essas duas entidades e buscava suplantá-las porque, sabe, elas são ruins. Esse é o tipo de parte original do ethos original do Bitcoin que está sendo. Foi meio que abandonada em favor da adoção em massa e a ideia de que os detentores de Bitcoin se tornarão extremamente ricos na preocupação e, sabe, a ideia de ter dinheiro da liberdade ou o dinheiro da privacidade, e tudo isso ficou definitivamente em segundo plano e pode desaparecer completamente da discórdia ou discurso. O Bitcoin está perdendo o rumo. E se a mentalidade atual continuar, ele pode se tornar nada mais do que um ativo especulativo. Este é o último aviso da jornalista investigativa Whitney Webb. O Bitcoin deixou de ser uma ferramenta para a liberdade financeira e se tornou um ativo especulativo impulsionado pela mentalidade de aumento dos preços. Antes era sobre mudar o sistema financeiro tradicional e oferecer uma alternativa ao dinheiro controlado pelo governo. Agora, no entanto, os seus ethos originais de privacidade, liberdade e descentralização está perdendo terreno. O foco não é mais criar uma moeda verdadeiramente independente, mas fazer com que mais pessoas adotem o Bitcoin na esperança de se conseguir riqueza. Esta adoção em massa pode ofuscar os próprios princípios que tornaram o Bitcoin enorme. E se o Bitcoin continuar neste caminho, ele corre o risco de se tornar apenas mais um ativo de especulação, deixando para trás os ideais de privacidade e soberania financeira que o definiram. Não deixe de ficar até ao final do vídeo, pois Whitney Webb revela mais avisos que você precisa de descobrir e saber. Além disso, pessoal, apenas uma pequena percentagem dos meus espectadores está realmente inscrita. Se você gosta de se manter atualizado com conteúdo financeiro, considere assinar o canal, curtir o vídeo, e é tudo gratuito e você depois pode sempre mudar de ideias. Agora vamos lá ver o vídeo e ouvir Whitney Webb. Acho que muitas pessoas, inclusive no espaço do Bitcoin, ficaram muito obcecadas com a mentalidade do número que sobe e não estão realmente interessadas na ideologia que ajudou a popularizá-lo entre certos grupos demográficos. Pessoalmente, acho que meu interesse no Bitcoin é a única criptomoeda que considero realmente valiosa. Não quer dizer palavrões, mas todo o resto para mim é praticamente uma shitcoin. Mas eu diria que isso realmente depende do rumo que as coisas tomarão a partir de agora e do interesse extremo do sistema financeiro tradicional e do governo do ZEUE, cuja ideologia do Bitcoin se opunha originalmente a trabalhar com essas duas entidades e buscava suplantá-las porque, sabe, elas são ruins. Essa é a parte original do ethos original do Bitcoin que foi meio que abandonada em favor da adoção em massa e da ideia de que os detentores de Bitcoin, a preocupação e a ideia de ter dinheiro para a liberdade ou para a privacidade, tudo isso definitivamente ficaram em segundo plano e podem desaparecer completamente da discórdia do discurso. E eu pessoalmente não vejo isso como algo positivo. Acho que, sabe, vamos entrar no espaço do dinheiro digital e essa pressão para eliminar o dinheiro. Acho que o anonimato e a privacidade são importantes. O argumento é que, bem, as pessoas ruins usarão para lavar dinheiro e todas essas coisas. E isso é verdade, mas mesmo que entremos em um novo sistema digital, duvido muito que a CIA e algumas dessas outras entidades que se envolvem nesse mesmo tipo de comportamento sejam obrigadas a parar. Sabe, acho que para mim será lavagem de dinheiro e não para esse tipo de coisa. Além disso, muitas pessoas que usam esses protocolos e
produtos que aumentam a privacidade não são lavadores de dinheiro. Eles simplesmente não gostam de vigilância em massa, o que mais uma vez fazia parte da ideologia inicial comum entre as pessoas no espaço do Bitcoin. Portanto, a ideia de que isso iria desafiar a moeda fiduciária e trazer mais justiça financeira ao mundo e ao nosso sistema monetário de dívida e nos colocar em um padrão de dinheiro forte e tudo isso. Muito disso foi jogado pela janela, e a ideia de usar o Bitcoin como uma espécie de novo análogo do petrodólar. Se você quiser brincar com o Bitcoin, precisará de dólares para ter acesso a ele. Essencialmente, essa é uma espécie de teoria do meu colega Mark Goodwin, que escreveu o livro Bitcoin Dollar, que eu realmente recomendo para qualquer pessoa que queira ver o que está acontecendo agora. Tendo sido escrito há cerca de 3 anos por alguém que você conhece, acho que isso é algo muito provável de acontecer. E eu acho que as pessoas que tinham esse Bitcoin antigo e que se preocupam com esse ethos ainda precisam pensar se suas bolsas forem roubadas, o que elas farão com esse dinheiro para manter a liberdade financeira, para preservar a liberdade financeira. Porque eu não acho que o governo dos IUA ou a BlackRock ou algumas dessas outras entidades que se tornaram muito otimistas em relação ao Bitcoin estejam interessadas em proteger a privacidade ou que o Bitcoin seja usado necessariamente como dinheiro da liberdade. Pessoalmente, para mim é importante e é uma das razões pelas quais eu tentei falar com as pessoas no espaço do Bitcoin por algum tempo. Porque acho que muitas dessas pessoas se importam com o ethos. Mas acho que há uma espécie de esforço para inundar a zona com essa ideia de que isso não importa mais e que deveríamos abandonar esse ethos em favor de nos tornarmos extremamente ricos. Isso será persuasivo para muitas pessoas, especialmente quando estamos potencialmente enfrentando uma crise de dívida e uma desaceleração econômica. E, historicamente, esse tipo de aumento drástico de riqueza para as pessoas pode ser muito persuasivo para fazê-las mudar de ideologia. Mas eu diria que, na direção em que o mundo está indo, é importante pensar no que podemos fazer para preservar a liberdade. E se você espera ter um grande aumento em sua capacidade de financiar coisas, talvez considere financiar coisas que ajudem a garantir a privacidade e a liberdade financeira e que garantam que o Bitcoin possa se tornar dinheiro da liberdade e não apenas um ativo estratégico para algumas pessoas muito poderosas. Estou trabalhando na conclusão de um artigo, por isso não prestei muita atenção às ordens executivas que ele emitiu. Desculpem por não poder comentar sobre isso no momento, mas algumas das minhas reportagens na preparação para a posse e também durante a campanha relacionadas ao acampamento de Trump em particular. São algumas de suas conexões com essas grandes figuras da tecnologia sobre as quais falamos anteriormente. Seja Elon Musk ou figuras que você sabe também fazem parte da chamada máfia do PayPal. Você sabe David Sacks sendo o SAR de cripto, por exemplo, e alguém como J.D. Vance tendo uma proximidade relativamente grande com Peter Thiel, alguém em uma posição de destaque no HHS. Jim O'Neill também muito próximo de Peter Thiel, que tem, eu diria, visões muito diferentes das de Robert F. Kennedy, que deveria liderar o HAS, especialmente em termos de desregulamentação, biotecnologia e tecnologia mRNA, em que essas coisas acabarão resultando. E eu gostaria que as pessoas considerassem essas conexões e também que há uma grande probabilidade, assim como no primeiro, que haverá muita, você sabe, desregulamentação nos próximos 4 anos. E tenho certeza de que muitas pessoas ficarão felizes com isso. Mas acho que algumas pessoas que votaram em Trump podem não estar particularmente no movimento Make America Healthy Again, em que a desregulamentação na FDA, por exemplo, poderia resultar em uma inundação do mercado com produtos mRNA que são muito controversos com um segmento significativo da base de Trump, por exemplo. Na primeira vez em que ele, você sabe, quando Trump estava no cargo, regulamentou a biotecnologia e a agricultura de forma bastante significativa, muitas pessoas desse mesmo movimento Make America Healthy Again não estão realmente interessadas. Sabe, na proliferação de culturas transgênicas, no suprimento de alimentos, por exemplo, e meio que as apontam como um agente causador da epidemia de doenças crônicas em que é MHA, esse movimento em particular. Realmente se baseou. E eu, sabe, acho que muito já foi dito por mim e também por outros sobre, sabe, as pessoas provavelmente. O senhor notou o desempenho das ações da Palantir
Acho que é muito provável que nos próximos 4 anos a Palantir se torne uma empreiteira governamental ainda mais importante. Considerando que muitas pessoas que são proeminentes, investidores mais pálidos ou cofundadores se ligaram de várias maneiras à campanha de Trump, como doadores, ou ocupando cargos importantes na administração. Portanto, a Palantir, mais uma vez, é uma espécie de motor que impulsiona grande parte desse estado de vigilância. E acho que as pessoas deveriam se informar sobre isso, especialmente se o que eu falei anteriormente relacionado ao policiamento preditivo e à saúde preditiva e à previsão de pandemias antes que elas aconteçam. E tudo isso lhe diz respeito. Quero dizer novamente, 4 anos é difícil saber exatamente o que vai acontecer, mas acho que esses são marcadores bastante confiáveis. Podemos procurar por eles. Este segundo mandato de Donald Trump pode trazer grandes mudanças em tecnologia, negócios e regras governamentais. Whitney observa que pessoas poderosas da Big Tech como Elon Musk e os membros da máfia do PayPal agora estão próximos da sua equipa. David Sachs está modificando a política das criptos e as conexões de Peter Thiel estão conseguindo empregos importantes no governo. Isto significa que as empresas Big Tech podem ter mais influência do que nunca antes. Além disso, as regras sobre negócios provavelmente serão flexibilizadas, permitindo que as empresas de biotecnologia, inteligência artificial e segurança cresçam rapidamente. Palantir, uma empresa conhecida por rastrear pessoas e prever tendências, pode se tornar ainda mais poderosa do que hoje. Algumas pessoas acreditam que menos regras irão ajudar a economia, mas outras se preocupam que isso poderá trazer às grandes empresas mais controle. E desde digitais, rastreamento de inteligência artificial e coleta de dados governamentais podem se expandir. A questão é se essas mudanças irão ajudar as pessoas ou apenas irão tornar os ricos e poderosos ainda mais fortes. Agora vamos lá voltar à Whitney e ver o que é que ela tem para dizer. Portanto, no que diz respeito à minha perspectiva sobre Trump, ela tende a ter a ver com a visão, ela tende a girar em torno da visão de que ele é um homem de negócios no fundo e que o foco do seu estilo político, eu acho, é fazer acordos. Escrevi muito em meu livro sobre o mentor de Trump, Roy Cohn, que foi, entre outras coisas, o conselheiro-geral de McCarthy durante as audiências de McCarthy. Ele também era, você sabe, um advogado da cidade de Nova York que representava muitas figuras desagradáveis, inclusive algumas ligadas a organizações criminosas. Ele também tinha o ouvido de Ronald Reagan e dos principais políticos dos Estados Unidos e fez uma espécie de ponte entre vários mundos. E ele basicamente ensinou a Trump a arte do acordo, por assim dizer. E, sabe, muitos de seus parentes próximos, associados próximos, como a família Pope, por exemplo, somos muito ligados politicamente. Também ligados ao crime organizado, indiscutivelmente. Mas estamos muito no negócio de fazer acordos de bastidores e é assim que, você sabe, o poder político nos Estados Unidos, funções estatais. Portanto, fundamentalmente, acho que muito do que Trump gosta de enfatizar e promover em seu estilo político gira em torno de negociações, sejam elas diplomáticas ou com empresários. Levem a grandes investimentos que ele possa divulgar para o público, o que é, sabe, acho que parte do ímpeto por trás da coletiva de imprensa do projeto Stargate, sabe, na Casa Branca em seu primeiro dia inteiro, sabe, em seu segundo mandato. E acho que tudo isso também é consistente com os crimes de Trump durante seu primeiro mandato. Portanto, quando você se concentra nessas métricas, não acho que o foco seja necessariamente em como posso ajudar. Como eu posso ajudar todos os dias. Eu tenho certeza de que em sua mente bem, não quero necessariamente falar por ele, mas se você sabe da opinião de que eu vou divulgar esse grande investimento multimilionário na infraestrutura de Yaduzewa-para. Por exemplo, talvez ele veja isso como algo útil para a economia americana e, portanto, útil para o povo americano. E acho muito provável que nos próximos 4 anos certamente haverá alguns americanos que se beneficiarão economicamente da política econômica de Trump, mas não acho que serão necessariamente todos. E acho que, de modo geral, com base no que vimos até agora. Tem havido muito cortejo de grandes executivos de tecnologia e muita conversa sobre como tornar o ZEU a capital da IA e das criptomoedas.
A IA é uma das principais características do mundo e o quanto disso será necessariamente traduzido ou transmitido para o público americano comum em termos econômicos como os de Hagenite. É realmente difícil saber. Mas, mais uma vez, quero voltar a alguém como Eric Schmidt, por exemplo, que, como observei anteriormente, teve um papel de destaque no desenvolvimento da política de IA da comunidade militar e de inteligência. Ele escreveu um livro chamado Age of AI, a Era da IA, com Henry Kissinger, e também, creio eu, um professor do MIT, que, desculpe, não sei o nome dele no momento. Mas, basicamente, esse livro afirmava que a IA criará uma sociedade de 2 níveis. Haverá uma camada superior de pessoas que desenvolverão e manterão a IA e definirão e determinarão quais são suas funções objetivas. E depois uma espécie de segunda classe que presumimos será maior do que a primeira classe. Portanto, eles não dizem isso explicitamente, mas sim sobre quem a IA age. E por fim, esse grupo perderá a capacidade de entender e realmente conceber como a IA está impactando suas vidas e desenvolverá algum tipo de dependência da IA para coisas como a tomada de decisões, o que levará a esse fenômeno ao qual eles se referem no livro como diminuição cognitiva, que eu vejo como essa ideia de que todos nós já ouvimos isso antes. Se você não usar, você perde ideia de matemática mental. Começamos a usar uma calculadora, ou uma calculadora de telefone, ou algo do gênero, e com o passar do tempo fica mais difícil, e por fim, muito difícil conseguir fazer matemática mental em nossa cabeça. Talvez quando você estava na escola primária, era muito mais fácil fazer isso porque você tinha que usar essa habilidade regularmente. Assim, eles argumentam que, ao não tomar essas decisões e terceirizá-las para a IA, essa classe em particular perderá a capacidade de tomar essas decisões ao longo do tempo. E quando você também leva em conta que há um grande esforço para terceirizar a criatividade, a arte e a música para a inteligência artificial, isso terá um impacto na capacidade de criação das pessoas e que tipo de impacto isso terá na sociedade. Essas são questões que, na minha opinião, são deixadas de lado na discussão pública e não acho que estejam realmente no radar de alguns, como o de Trump como empresário. Ele se concentra no resultado final, no número, no sucesso da negociação e em como ela parece bem-sucedida, francamente. Seja para a sua base ou para os empresários que ele quer cortejar ou para outras pessoas com conhecimento estrangeiro. A abordagem de Trump à liderança sempre foi sobre negociação e a sua visão para a inteligência artificial e o mundo cripto não é diferente. O seu foco em tornar os Estados Unidos um centro global para estas indústrias influencia a sua mentalidade de empresário, grandes investimentos, grandes manchetes e parcerias de alto nível. Mas, abaixo da superfície, as consequências destas políticas permanecem muito obscuras. O Bitcoin, originalmente projetado como uma alternativa descentralizada ao controle governamental, agora se encontra no centro de negociações políticas e corporativas. De acordo com Whitney, as mesmas elites financeiras que ele deveria ignorar agora estão moldando o seu futuro, enquanto os desenvolvimentos da IA ameaçam aumentar a lacuna entre aqueles que controlam a tecnologia e aqueles que dependem dela. Se a inteligência artificial acelerar uma sociedade de 2 camadas, onde a tomada de decisões é terceirizada e a independência cognitiva diminui, o papel do Bitcoin como ferramenta para a soberania individual, isto pode ser tudo perdido no processo. A questão é, o Bitcoin irá servir ao povo ou irá se tornar outro ativo nas mãos daqueles que já controlam o sistema? De qualquer forma, pessoal, antes de irmos, se vocês quiserem ficar mais atualizados sobre o mundo cripto e mais especificamente do Bitcoin, certifique-se de se inscrever aqui no canal, esmagar o botão de curtir, porque todos os dias eu coloco aqui conteúdo premium sobre o mundo cripto e investimentos. O meu nome é Rolo Divino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias, não percam aí a oportunidade de se manterem informados aqui comigo, espero que tenham gostado do vídeo, amanhã estarei de volta. E até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.